Olá, minha gente, boa noite. Que maravilhoso estar aqui com vocês mais uma noite. Fico feliz, né, nesse nosso retorno, de podermos conversar durante toda essa semana sobre os relacionamentos conjugais. Então, a gente fez hoje toda uma programação e tem muita coisa boa por aí. Então, eu sou Josi Braga. Sou coach e mentora para mães e hoje estou aqui para a gente conversar sobre os conflitos no casamento. Um tema bem bacana, um tema que todas nós que somos casadas ou que vivemos um relacionamento estável enfrentamos, mas que a gente precisa saber e aprender a administrar esses conflitos, para que a gente viva uma vida plena, para que a gente viva uma vida em harmonia, em paz, na nossa casa, com o nosso cônjuge e com toda a nossa família. Então, sejam todas muito bem-vindas. Apertem aí no aviãozinho, mandem para o maior número de mulheres que vocês conhecerem, chamem elas aqui para a live, que hoje o tema vai ser muito, muito, muito bacana. Então chama as amigas aí, traz todo mundo para cá e vamos falar sobre relacionamentos. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, no Instagram, e no YouTube, lá tem muito conteúdo de qualidade. A gente fala muito sobre família, sobre filhos, sobre relacionamentos conjugais. Então, se você ainda não entrou na nossa página, se você ainda não curtiu aí o nosso perfil, passa lá, dá uma curtida e acompanha todos os nossos conteúdos. Durante essa semana e a próxima semana, a gente está recheada de conteúdos aí voltados exclusivamente para os relacionamentos conjugais. Então, vamos começar? Todo mundo já apertou o aviãozinho, já apertou o coraçãozinho, já mandou para as amigas? Então, vamos lá, gente. Ontem a gente teve uma live bem bacana, onde a gente falou sobre o sistema de amizade dentro do casamento. E nessa live de ontem, eu te expliquei que os pesquisadores John Gottman e Julie Gottman, que eram um casal que estiveram aí durante mais de 20 anos, acompanhando mais de 100 casais, né, aí à frente do LabLom, do Laboratório de Amor, aí nos Estados Unidos, e fizeram um estudo muito minucioso, porque eles acompanharam esses casais durante praticamente toda a trajetória da vida deles. Então, tiveram casais que eles começaram a acompanhar desde o namoro e continuaram esse acompanhamento até depois que os filhos nasceram, durante o casamento e depois que os filhos nasceram. Então, eles têm aí uma infinidade, né, de estudos bem detalhados e realmente autênticos, né, que podem nos trazer informações, que nos trouxeram informações, né, foram a partir desse casal que a gente começou a perceber toda a sistemática dos relacionamentos. E aí, John Gottman, ele construiu a Casa dos Relacionamentos, que é um projeto bem bacana, onde ele juntou todo esse material de estudo dele e percebeu que os casais eles se comportam de duas maneiras diferentes. Ou eles são casais mestres em relacionamentos, ou eles são casais desastres, casais que vivem infelizes, às vezes se separam, mas muitas vezes vivem infelizes dentro do casamento. Então, ele criou essa casa do relacionamento. E ontem a gente falou sobre o sistema de amizade. Inclusive, a live a gente já subiu, já está no perfil. Se vocês quiserem assistir depois, para verem e continuarem acompanhando o conteúdo para compreenderem melhor, a live já está aí, depois você dá uma parada e dá uma assistida. Então, vamos lá. Essa casa dos relacionamentos, ela é constituída, primeiro, pela base, que é o sistema de amizade no casamento, que foi o tema de ontem, e hoje a gente vai falar sobre administrar o sistema de conflitos. Todos nós sabemos que eu e o meu cônjuge, que você e o seu cônjuge, vocês são duas pessoas completamente diferentes, né? Todos nós temos anseios próprios, temos personalidade própria, temos sonhos próprios. Por mais que a gente viva em conjunto e que a gente viva em casal,
Nós temos nossos anseios próprios. Então, a partir daí, esses pesquisadores, eles descobriram que 69% dos conflitos que acontecem dentro do casamento, entre o casal, eles são perpétuos. Né? Eles não se consegue resolver, né, 69% dos conflitos que existem dentro do casamento. Por que a gente não consegue? Porque são exatamente ligados à nossa própria personalidade, aos valores que a gente tem, às características que a gente tem, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aspira, a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. Por mais que eu ame, por mais que eu viva em harmonia com o meu parceiro, eu tenho a minha maneira de viver, eu tenho a minha maneira de encarar a vida, eu tenho os meus sonhos e eu tenho as minhas aspirações que também são diferentes da dele. Né? Ele também tem as suas, mas eu tenho as minhas. E por isso, muitas vezes, esses conflitos, eles são perpétuos, porque cada pessoa, ninguém muda ninguém. A gente conversa, se entende, mas eu não sou obrigada a mudar, né, a minha perspectiva de vida, porque o outro tem uma outra perspectiva de vida. O correto é a gente alinhar, né, os nossos objetivos, a gente alinhar as nossas aspirações para que a gente viva em harmonia, para que a gente deixe bem claro para o outro aquilo, a importância que aquela aspiração tem para mim, a importância que aquela característica tem para ele, e respeite, né? Respeite a idealização do outro, respeite as atitudes do outro, respeite os sonhos do outro. A gente precisa compreender que nós somos pessoas distintas, por mais que a gente seja um casal e que a gente vive em harmonia e que a gente tenha felicidade dentro do nosso casamento, mas nós somos pessoas distintas. Então, a gente tem vontades próprias, a gente tem aspirações próprias, a gente tem desejos próprios. E o que a gente pode fazer enquanto um casal é harmonizar esses desejos. É fazer com que, mesmo que eu não aceite o que o outro aspira, mas eu tenho a obrigação e eu tenho que ter o entendimento de respeitar e de tentar colaborar. Por exemplo, o meu marido, ele trabalha no setor público, mas ele tem um sonho, ele aspira, ele tem um salário fixo, ele ganha bem, a gente vive financeiramente bem, mas ele tem um sonho. Ele tem um sonho de ser empreendedor. Se eu vivo estável, se eu vivo feliz financeiramente, muitas vezes eu não concordo com o sonho do meu marido, porque se está tudo bem, por que eu preciso mudar? Mas é um sonho que ele tem, é próprio dele, né? É da mentalidade dele, é uma característica dele, é aquilo que ele quer. Mesmo que eu não concorde com esse sonho dele, mas eu, como esposa, eu preciso respeitar. E eu preciso fazer com que eu possa ajudar e não atrapalhar e não desmotivar. Né? Eu preciso me colocar no lugar dele e entender, né? E procurar entender por que ele sonha com aquilo. O que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso fazer para que o sonho dele seja o meu também e a gente consiga dividir, a gente consiga administrar esse pequeno desentendimento, essa pequena incompatibilidade de ideias. Então, é isso que o sistema de conflitos do casal, é isso que deve acontecer dentro do sistema de conflitos do casal. Né? A gente precisa tentar se pôr sempre no lugar do outro. A gente precisa julgar menos. A gente precisa aceitar mais e tentar compreender. Porque muita gente, eu repito muito isso aqui para vocês, muitas das ações, muitos dos acontecimentos que acontecem dentro do nosso relacionamento, a gente tem um sistema de significado muito ativo. Às vezes, nem sempre o que você acha que mas você interpreta daquela forma. Então, se eu não concordo com esse sonho do meu marido, se eu acho que esse sonho não vai ser bom para nós, para o nosso relacionamento, eu preciso, pelo menos, me colocar no lugar dele e entender o porquê. Por que ele está sonhando com aquilo?
Por que ele tem aquele objetivo de vida? Para que a gente possa sentar, se entender e tentar, pelo menos, administrar esse pequeno conflito. Né? E quando eu digo para vocês que existem dois tipos de casais, os casais felizes e os casais infelizes, eu te digo também que esse tipo de conflito, 69% dos conflitos que não são resolvíveis também existem na vida dos casais felizes. A diferença é que os casais felizes, eles têm pensamentos positivos um sobre o outro. A diferença é que os casais felizes, eles procuram administrar esses conflitos da melhor forma possível e eles procuram conviver sempre de maneira positiva. Mas não que não exista. Todo casal briga, todo casal diverge e todo casal discute, e isso é uma realidade. E não pensem que eu estou falando aqui para vocês sobre relacionamento e que eu não brigo, e que eu não discuto, e que não há desavenças. Pelo contrário, eu falo sobre relacionamentos hoje com a propriedade de quem já viveu muita coisa difícil no relacionamento. Eu falo de relacionamento, de aceitar e de me responsabilizar pela minha parte e de decidir viver um casamento feliz com a propriedade de quem já viveu muita coisa difícil no relacionamento, com a propriedade de quem tem se dedicado muito, de quem tem estudado muito, de quem tem buscado boas experiências, de quem tem transformado, porque é isso que eu tenho vivido na minha vida, né? A partir do momento que eu decidi que eu queria viver um relacionamento tranquilo, um relacionamento harmonioso, foi uma decisão que eu tomei, e a partir daí, todo dia eu vou plantando ali, né? Eu vou regando aquela minha plantinha para que ela vá crescendo, para que ela vá se desenvolvendo e para que na nossa casa cada dia a harmonia reine mais, se Deus quiser. Então, apenas 31% desses conflitos, né, são resolvíveis. Então, o que é que eu posso fazer por esses conflitos resolvíveis? Procurar sempre resolver o mais breve possível, né? Nada de deixar o que você pode fazer hoje para resolver amanhã, porque amanhã a gente acaba esquecendo. Quando a gente tem um conflito, a gente obstrui aquele conflito para não brigar, para não discutir a relação, aquele conflito acaba virando uma mágoa. E aquela mágoa você vai guardando. E o sistema de mágoas, ele é terrível. É como se fosse ali uma mochilinha que você coloca nas costas. E aí vai ter um dia que a mochila vai estar pesada demais. E aí vai ter um dia que você não vai mais nem lembrar por que a tua mochila está tão pesada. Você não vai mais nem lembrar o que está lá dentro. Porque são tantas mágoas que já foram reunidas, tantos problemas que não foram solucionados, que foram obstruídos, que foram deixados de lado, que você já não lembra mais. Você sente a mágoa, você sente o estresse, você sente o peso de tudo que você está carregando, mas você nem lembra mais por que foi. Você se tornou uma pessoa amargurada, você e seu marido acabaram se distanciando, o relacionamento de vocês esfriou, vocês não são mais amigos, vocês não conversam mais, vocês não se aproximam mais, vocês não têm mais um momento de carinho, vocês não têm mais um momento de amor, vocês não têm mais um momento de intimidade. E aí, às vezes, você nem sabe mais o que foi que ocasionou a todo aquele distanciamento. Porque aquilo já vem, de pequenas coisas que você vem acumulando. Quando você não resolve um problema que te incomoda imediatamente, ele cai no esquecimento, mas ele vira mágoa. Muito raramente aquele problema vai ser esquecido no passado e deixado para lá. A grande maioria, 90% dos problemas que a gente não resolve, que a gente obstrui, que a gente guarda, ele vira mágoa, mesmo que você não lembre mais daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o porquê daquela mágoa, mas ela tá ali no teu coração, ela tá ali no teu pensamento, ela tá ali te afastando do teu casamento. Então não vamos deixar que os nossos desentendimentos, não vamos deixar
que nossos problemas, os obstáculos na nossa vida conjugal virem mágoas. A gente precisa resolvê-los, a gente precisa conversar, a gente precisa externar. Gente, a melhor solução para todos os problemas continua sendo a conversa. Continua, mas não é a conversa da degladiação, não é a conversa da acusação, não é a conversa da gritaria, não é a conversa do eu te acuso, não é a conversa do você foi o culpado, não é a conversa de a culpa é toda tua, é a conversa branda, delicada e calma, é a conversa tranquila de dizer, olha, isto está me incomodando, eu tenho me sentido magoada, eu tenho percebido que a gente tem se distanciado por conta desse pequeno problema, eu tenho percebido que a nossa vida conjugal já não é igual por conta desse problema. Então, vamos conversar, vamos ver o que é que a gente pode mudar, vamos chegar a um consenso. O importante é que esse problema ele seja externado. O importante é que o outro perceba que tem algo te incomodando. Porque, como eu falo sempre para vocês, gente, as pessoas mudam. Não adianta a gente viver no mundo do achismo. Você é uma pessoa hoje, você foi uma pessoa ontem, você será uma pessoa amanhã, porque aquilo que você é uma construção daquilo que você vive. Então, uma pessoa de 15 anos atrás, ela tinha um determinado tipo de convívio, ela tinha um determinado tipo de experiência, ela tinha um determinado tipo de conhecimento. 15 anos depois, ela já passou por muitas pessoas diferentes, ela já conversou, ela já conheceu, ela já trabalhou em locais diferentes, ela teve filhos, né? Ela teve amigos distintos, ela teve amigos diferentes, ela estudou mais, ela interagiu mais. Existiram alguns assuntos que antes eram desconhecidos, mas que hoje ela conhece a fundo, que hoje ela se especializou, que hoje ela entendeu, né? Que hoje ela vive. Então, isso vai transformando a personalidade da gente, isso vai transformando as aspirações da vida da gente, isso vai transformando o tipo de pessoa que eu sou. Então, não dá para você achar que eu convivo com uma outra pessoa há 10 anos e a pessoa sabe tudo que eu penso. Gente, não dá, as pessoas mudam. Se você não falar, eu tô chateada porque o meu marido molhou o banheiro. Às vezes ele nem se situou de que você tá de cara amarrada, chateada e zangada porque ele deixou o banheiro molhado, né? Se você não disser, às vezes aquilo nem é um hábito seu, mas você está estressada hoje, você está sobrecarregada, você está chateada porque todo mundo um dia está mal-humorado, todo mundo um dia está estressado, todo mundo um dia está sobrecarregado. Então hoje eu estou sobrecarregada, eu estou estressada, eu estou mal-humorada, e aí eu me zanguei porque o banheiro está molhado. Mas se eu não disser que eu não quero banheiro molhado, o meu marido vai adivinhar? Então é isso, gente. Isso é sobreposição de pensamento positivo. É dizer, é ter a boa vontade de expressar o porquê das tuas ações, é ter a boa vontade de externar o porquê da tua chateação. E muitas vezes, quando você solta, quando você diz, quando você externa o teu sentimento, aquele sentimento ele vai amenizando, vai diminuindo, o outro vai te entendendo, o outro vai percebendo aquela tua dificuldade, ele conversa, ele te ajuda e às vezes você até acaba esquecendo aquele momento de desgaste físico, aquele momento de desgaste psicológico. Então, assim, eu insisto na conversa. A gente precisa conversar. A gente precisa fazer com que o outro entenda quais são os nossos sentimentos e as nossas dificuldades. E a gente precisa também cobrar esse tipo de atitude, né? A gente precisa também dizer, olha, eu não estou entendendo por que você está chateado. Vamos conversar? Tira ali 10 minutinhos um para o outro, olho no olho, conversa, interajam, conversem, entendam-se. Isso que é administrar o sistema de conflitos dentro do casamento. É essa
a importância, né, que a administração de conflitos faz dentro do teu casamento, é esse entendimento, né, é esse consenso que vocês precisam ter enquanto casal, né, enquanto pessoas que se amam, enquanto pessoas que escolheram casar-se, que escolheram construir uma vida, que escolheram construir uma família, que escolheram ter filhos, né? Porque a partir do momento que eu sou casada e que eu tenho filhos, eu tenho uma responsabilidade a mais de ser uma pessoa melhor, de transformar a minha casa num lugar melhor, de transformar o meu relacionamento num relacionamento muito melhor, para que os meus filhos vivam em harmonia, para que os meus filhos compreendam a importância de se ter um relacionamento harmonioso, para que os meus filhos cresçam no entendimento, na comunicação, compreendo que os valores dos filhos da gente, eles levam de casa. Valores não se aprendem na escola. Caráter não se aprende na escola. Valor não aprende na escola. Propósito não se aprende na escola. Isso somos nós, enquanto pais, que temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos. Essa é uma responsabilidade que, a partir do momento que você tem filhos, você carrega. E você precisa procurar ser uma pessoa melhor, você precisa se responsabilizar pela sua parte e entender e compreender que valores são construídos dentro do teu lar, dentro do teu relacionamento e dentro da tua família. Bom, gente, os conflitos, eles podem ser de dois tipos diferentes. Eles podem ser os conflitos resolvíveis e aqueles que não podem ser resolvidos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, 69% desses conflitos, eles são insolucionáveis, ou seja, não tem resolução, né? A gente só precisa saber administrar, porque esses conflitos, eles fazem parte das nossas características pessoais, fazem parte das nossas aspirações pessoais. Então, a gente precisa respeitar o outro, colocar-se no lugar do outro e tentar entender sempre o que motivou, o que leva, né, o outro a ter aquele tipo de valor e respeitá-lo. Respeitá-lo sempre. E os solucionáveis, como eu falei para vocês, são aqueles que a gente precisa solucionar imediatamente, que a gente precisa procurar resolvê-los para que eles não caiam no esquecimento e acabem virando mágoas e deixe lá a nossa mochilinha bem pesada e nos afaste do nosso casamento, e nos afaste do nosso cônjuge, e nos afaste dos nossos relacionamentos e mantenha, né, a nossa casa e a nossa família em união e em harmonia, que isso é o importante. Então, para que esses problemas solucionáveis eles sejam resolvidos, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que conversar é a alma do negócio, mas para que a gente inicie essa conversa, ela precisa ser uma conversa desarmada, ela precisa ser uma conversa suave, ela precisa iniciar a conversa com um tom de afeto, com um tom de empatia, e nunca com um tom de acusação, e nunca com um tom de arrogância, e nunca com um tom e nunca com um tom de deboche. A gente precisa compreender que os conflitos, para serem gerenciados, eles precisam que as duas partes colaborem, mas cada um tem que se responsabilizar pela sua parte. Então, se eu vou conversar com o meu marido sobre algo que me incomoda, mas eu já vou armada, a probabilidade que esse conflito vire uma guerra é muito grande. Muitas vezes é um conflito tão simples e tão fácil de ser solucionado, mas você já vai tão pronta para a guerra, você já vai tão armada que aquilo se torna uma briga gigante e você acaba perdendo as estribeiras, acaba perdendo o controle e acaba botando toda a tua felicidade, acaba colocando tudo a perder. Então, antes de você iniciar
uma discussão, antes de você externar uma emoção, procura sempre estar calma, neutra, abordar o outro com afeto, com calma, com carinho. A maneira como você diz alguma coisa, ela diz muito sobre o teu pensamento. Por exemplo, quando você diz eu te amo com amor, com afeto, o outro se sente amado, o outro compreende que você está externando um momento de amor. O outro compreende que você quer que ele se sinta acolhido, que ele quer ele quer que você se sinta amado. A partir do momento que você diz assim, será se eu te amo? Aí já outra é a mesma frase. É praticamente a mesma frase, mas com outra conotação totalmente diferente. Então, assim também são os conflitos. Quando eu vou conversar, se eu já vou armada, se eu já vou no ponto de briga, se eu já vou desolada, então a probabilidade de que aquilo vire uma guerra é muito grande. Mas se eu vou calma, se eu vou tranquila, ô amor, eu tô chateada porque aconteceu isso. Será que a gente pode resolver? O que a gente pode fazer para resolver? Não faz isso de novo. Eu me senti desamparada, eu me senti desvalorizada com esse teu tipo de comportamento. Eu não queria que isso voltasse a acontecer. Externa, fala, mas de uma maneira branda, de uma maneira suave, de uma maneira afetiva, para que aquilo não vire uma guerra e para que o outro compreenda o teu momento, a maneira como você se sentiu, para que o outro compreenda o teu sentimento naquele momento. Não foi de raiva, não foi de revolta, foi um momento de angústia, foi um momento de desamparo, foi um momento de desamor, onde você se magoou, onde você se chateou, né? Então, ele precisa compreender a importância que aquele conflito trouxe para o seu coração. Ele precisa compreender a importância que aquele tipo de atitude vinda dele causou dentro de ti. Ele não precisa compreender que aquilo é uma guerra, ele só precisa compreender que aquilo te magoou, que aquilo mexeu contigo, que você se sentiu desamada, você se sentiu desamparada, né? Você não sentiu reciprocidade no amor dele. Então é isso, gente, é a maneira da abordagem. A maneira da abordagem é a primeira, né, de todas as administrações desses conflitos, desse sistema de conflitos dentro do teu casamento. Então, a regra número 1 é a abordagem, a maneira como você aborda. A regra número 2 é a influência, é aceitar a influência do outro. Às vezes, eu já estou tão armada e tão programada e tão pronta para a briga que o outro me diz não causa nenhuma influência sobre a minha atitude, sobre o meu pensamento. Né? Você não aceita o que o outro diz, porque tudo o que o outro diz você já leva para o lado pessoal. Você já acha que ele está dizendo para te agredir. Você já acha que ele está falando para causar uma briga. Você já acha que ele está fazendo aquilo para te fazer sofrer. Você não aceita a influência do outro. Você não aceita a influência do seu marido, né? E isso, gente, isso causa muito desgaste, causa muito conflito no teu relacionamento. Né? Você precisa entender que a opinião do outro importa sim, que a influência do outro importa sim, importa muito, porque vocês são um casal. Às vezes, eu estou toda e completamente programada para resolver um problema desse jeito. Né? Só que desse jeito, às vezes, não é o jeito certo para o meu cônjuge. Eu preciso entender a influência dele. Olha, desse jeito não vai dar certo. E se a gente fizesse desse outro jeito? Às vezes, o outro jeito que ele fala é até um jeito bem mais fácil, é até um jeito bem mais simples, e é até um jeito bem mais eficaz. Mas que no auge, né, no auge da minha pressa de resolver aquele problema o mais rápido possível, eu nem percebi que existia esse outro caminho. Né? Então, assim, isso é aceitar a influência do outro, é parar e repensar. Poxa, realmente a gente podia fazer desse jeito. Se fosse desse jeito, realmente ia ser bem mais fácil de resolver. A gente resolveria isso aqui com eficácia muito maior. Mas às vezes a gente está tão fechada no nosso problema,
tão fechado dentro dos nossos pensamentos que o que o outro diz não influi. O que o outro diz não importa. Você não percebe, você está tão focada dentro do teu problema, dentro de ti, dentro da tua solução, dentro do teu entendimento, que o que o outro fala não influi. Então aceitem, vocês são um casal, vocês dividem a vida, vocês dividem a família. Vocês dividem os valores, né? Vocês dividem a casa, vocês dividem a vida. Então, quando a gente divide a vida um com o outro, quando a gente escolheu casar e dividir a nossa vida com o outro, a gente precisa aceitar a influência do outro, assim como também saber oferecer a nossa, mas a gente precisa aceitar. Aceitar e ofertar é uma via de mão dupla. É importante que você influencie as decisões do seu marido, mas é importante que você também aceite a influência dele. Número 3, reparação e desaceleração. Eu fiz alguma coisa que me chateou o meu marido, ou o meu marido fez algo que me deixou extremamente chateada. Eu vou partir para a guerra, eu preciso desacelerar, eu preciso criar meios de eu me acalmar, eu preciso tomar um banho, eu preciso conversar, eu preciso ouvir uma música, eu preciso sair para caminhar, mas eu preciso me acalmar, né? Eu preciso relaxar para que a nossa conversa tenha um entendimento adequado, para que a nossa conversa finalize no objetivo final, né? O objetivo que mais me interessa, que é o objetivo da concessão, que é o objetivo do consenso. Isso é o que me interessa. Então, para isso, eu preciso primeiro me acalmar, porque quando a gente fala o que quer, a gente acaba ouvindo o que não quer. Né? Esse tipo de pensamento não cabe só dentro dos nossos relacionamentos, cabe dentro do nosso relacionamento conjugal, do nosso relacionamento com os nossos filhos, do nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com o restante da nossa família. A gente precisa sempre, sempre desacelerar para depois falar. A gente precisa sempre pensar antes de falar, porque muitas vezes a gente acaba magoando o outro sem querer. O peso da tua palavra é infinito. Às vezes você fala uma coisa sem pensar e aquela pessoa ela vai carregar aquela marca daquela palavra pro resto da vida. E as palavras depois de ditas, depois de jogadas ao vento, elas não retornam. Então a gente precisa desacelerar e também perceber quando está errado, retornar e pedir desculpa. Eu fiz algo que prejudicou o meu cônjuge, eu fiz algo que desestabilizou o meu casamento, eu preciso ter a humildade de saber pedir perdão. Eu preciso ter um entendimento de parar, pensar e pedir desculpa. Gente, pedir desculpa não é um erro, não é uma vergonha. É um momento de humildade. Só os fortes pedem desculpa. Só os fortes reconhecem seus erros. Só os fortes aprendem com seus erros. Porque os erros são devem servir exatamente para isso, para que a gente aprenda, né? O que passou, gente, o que passou não existe mais. A minha preocupação e o meu foco é com o presente, para que o meu futuro seja harmonioso, para que o meu futuro seja de paz e para que o meu futuro seja feliz. Mas para isso, eu preciso entender que o passado já passou. Para isso, eu preciso entender que as águas que já passaram não vão mais mover o meu moinho. E o máximo que eu posso fazer nesse momento é aprender com aquilo que não deu certo, para que no futuro eu não volte a repetir o mesmo erro. É isso que deve existir dentro do casamento. Não dá para a pessoa viver remoendo todos os velhos erros do passado. Não dá para eu viver amargurada e trazendo lá de dentro do baú todos os erros que o meu marido cometeu no passado, todas as incertezas que eu tive com relação a ele. A gente precisa conversar, mas a gente precisa saber perdoar e entender que o nosso foco é o presente.
Para que eu viva em harmonia com o futuro, eu tenho que focar no presente. Eu tenho que esquecer o passado, porque o passado não se conserta mais. Se aprende com ele, se adquire experiências, né? Se adquire maturidade para viver um futuro feliz e para viver um futuro harmonioso, mas não se vive de passado. O que passou, passou. As angústias passadas me serviram de aprendizado. Só isso. Nada mais. Elas não precisam ficar na minha lembrança, nem lá na minha mochilinha das mágoas. Pelo contrário, elas precisam ser esquecidas e jogadas fora. E é como o alimento que a gente come, né? O alimento, o nosso corpo absorve as vitaminas, absorve as coisas que nos servem, né? Para fazer com que a gente viva bem e saudável. E aquilo que não serve mais, o nosso corpo elimina. Então, assim precisa ser também com o nosso passado. Aquilo que nos serve, a gente vai guardar de aprendizado, a gente vai se tornar uma pessoa mais madura, mas aquilo que não serve vai ser excluído e esquecido. Porque o meu foco é o presente, para que eu viva um futuro de harmonia, para que eu viva um futuro de paz, para que eu viva um futuro feliz dentro do meu relacionamento conjugal. E o quarto e o último é o compromisso que você precisa ter com o seu relacionamento. Você precisa ter compromisso com o seu relacionamento. Você precisa entender que um relacionamento, ele é constituído de duas pessoas que precisam se responsabilizar pela sua parte, porque o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Quando você começa a namorar, você vive no auge da paixão. Você conhece uma pessoa que tem certas características e qualidades que despertaram o teu interesse de alguma forma. E aí, a partir daquele momento, você vai começar a pesquisar sobre aquela pessoa, a tentar se aproximar, a tentar conversar. Surge o primeiro encontro. Se o primeiro encontro for realmente aquilo que você imaginava, aquilo que você achava, a partir daí vão surgir os encontros posteriores, e aí a paixão é aquele estado de inércia, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo, a gente vai viver felizes para sempre, nós vamos casar, viver uma vida de amor eterna, nunca vamos brigar, nunca vamos discutir. Se a gente discutir rapidinho, a gente se ama ali de novo e dá tudo certo. Só que a paixão, ela tem uma durabilidade. De acordo com os pesquisadores, a paixão ela dura em torno de 2 anos ou um pouco mais de 2 anos. E aí depois a gente precisa optar pelo amor, porque o amor é uma decisão. Eu decido que eu quero amar. Eu decido que eu quero viver com aquela pessoa. Então, para eu decidir, eu preciso me comprometer com o meu relacionamento. Eu preciso me comprometer de fazer dar certo o meu relacionamento. Né? Eu preciso entender que o meu cônjuge, ele é o meu parceiro. Ele é o meu companheiro de vida. Ele é a pessoa que eu decidi viver para o resto da vida. Eu sei que existem muitos casamentos desfeitos, e que existem muitos desentendimentos perpétuos e que não dá para voltar atrás, porque, como eu disse, a gente constitui um casal, mas cada pessoa tem uma personalidade própria e cada pessoa vive uma vida e uma realidade diferente. Né? Existem os relacionamentos conjugais violentos, existem os relacionamentos conjugais em que realmente não dá para viver juntos, e isso é uma realidade, porque se não fosse uma realidade, os casais não se separavam com tanta frequência. Mas existem também aqueles relacionamentos que precisam de compromisso, que precisam de verdade, que precisam de responsabilidade. E às vezes a gente bota fora um relacionamento de um longo tempo, uma família feita, com filhos, um planejamento que foi tão lindo lá no começo, por pura falta de responsabilidade das nossas próprias ações. A gente tem a mania, e isso é próprio do ser humano, de colocar sempre a culpa no outro. Se algo não deu certo, a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Né? Se isso eu fiz tudo certinho, mas o fulano fez tudo errado.
falta humildade para a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber que essa responsabilidade também é nossa. Nos falta, muitas vezes, a humildade de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação. Né? A gente precisa ter esse compromisso, a gente precisa entender que o nosso relacionamento, ele exige compromisso, ele exige decisão e ele exige comprometimento diário. Gente, viver a dois é muito difícil, né? Conviver com outra pessoa diariamente, dormindo e acordando, é muito difícil. Mas eu preciso me comprometer com o meu relacionamento, né? Eu preciso me responsabilizar pela minha parte. Eu preciso querer amar o meu cônjuge. Né? Eu preciso aceitar as nossas diferenças e tentar conviver com elas. Né? Eu preciso me pôr no lugar do outro um pouquinho para entender por que ele pensa daquele jeito. Eu preciso ter um pouco mais de empatia para entender por que ele tomou aquela atitude. E muitas vezes nos falta isso. Muitas vezes, diversas vezes. Né, a gente se empolga tanto com as nossas próprias prioridades pessoais que a gente esquece que a gente vive em conjunto. Né? A gente às vezes se volta tão para dentro de nós mesmas, a gente às vezes a gente se acha o centro da atenção extrema, que a gente se esquece que a gente vive em casal. Né? E que os nossos interesses, eles precisam ser organizados, eles precisam se juntar para que a gente chegue a um objetivo comum, porque a gente é casal. E a gente precisa caminhar na mesma direção. A gente precisa entender que as nossas aspirações, mesmo que não sejam as mesmas, mas elas precisam pelo menos ser respeitadas um pelo outro. Né? E é isso, gente, que é administrar um sistema de conflitos dentro do nosso relacionamento. Né? É isso que é tentar entender e se colocar no lugar do outro. É isso que a gente precisa fazer, né? Essa responsabilidade, esse compromisso que a gente precisa entender, que a gente precisa ter. E isso, gente, envolve uma influência positiva muito grande. Né, envolve um afeto muito grande, envolve um amor, envolve um carinho, envolve, né, pensamentos positivos sempre para com o outro. Né? Quando eu digo pensamento positivo sempre para com o outro, é procurar sempre entender e não já ir julgando, e não já ir falando mal, e não já ir apontando, e não já ir acusando. Não é desse jeito que se administra conflitos. Né? A gente precisa parar para pensar e a gente precisa se responsabilizar pela administração desses conflitos dentro do nosso casamento. Então, gente, sempre que surgir qualquer tipo de problema, resgate os bons pensamentos, resgate os bons momentos, pense, por que eu me casei com ele? Quais foram as qualidades que ele tem que chamaram a minha atenção? Né? O que ele tem de bom? Né? Porque quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva, a gente tende sempre a olhar o lado ruim do outro. A gente tende sempre a olhar para aquilo que o outro não faz de bom, para aquilo que o outro faz de negativo. E a gente precisa ter um outro olhar, a gente precisa estar sempre resgatando. Então, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de estresse, procura resgatar o que o teu marido tem de bom, o que o relacionamento tem de bom, o que vocês construíram juntos durante todo esse tempo, né? E isso vai fazendo a gente se acalmar, a gente amenizar esses pensamentos negativos, e isso vai fazendo com que a gente compreenda e entenda o verdadeiro sentido de se ser casal, o verdadeiro sentido de por que a gente casou, por que a gente vive junto, por que a gente tem filhos. Aceite, né? Procure sempre ter bons pensamentos, procure sempre ver o lado bom da tua relação, o lado bom que te trouxe até o momento que você está. Agradeça.
seja grato, reconheça as coisas boas que o teu cônjuge tem, reconheça as coisas boas que o teu relacionamento tem, que a tua casa, que a tua família tem. Gente, gratidão é um sentimento maravilhoso, né? Quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou apaixonada pela gratidão, né? O quanto eu agradeço, o quanto eu sou grata. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito dificuldade, né, em demonstrações de carinho explícita. E ontem eu até cheguei a falar isso aqui. Eu tenho dificuldade de abraçar, eu tenho dificuldade de beijar, né? Eu fico toda hora me regulando com relação às minhas filhas, mas eu tenho uma facilidade muito grande de externar o que eu sinto, né? De ser grata, de dizer, olha, obrigada, muito obrigado, eu amo você, eu adoro. E a gente precisa ter isso, gente. A gente precisa aprender a dar para também receber. É muito bom a gente ouvir eu te amo. É muito bom a gente ouvir, olha, a comida tá uma delícia, é muito bom a gente ouvir, ô esposa, você tá muito bonita, ou essa roupa lhe caiu bem. Obrigado, esposa, por ter saído, ter lembrado de mim. Ou esposa, venha cá, vamos conversar porque você me entende. É muito bom a gente ouvir isso, mas é muito importante a gente também dizer: obrigada, amor, pelo que você fez. Ô, amor, você lavou os pratos, obrigada. Você tirou o lixo, você levou as meninas para dar uma volta. Obrigada, amor, eu estava tão sobrecarregada. Eu precisava tanto que você fizesse isso por mim, né? A gente precisa também não só querer receber, não só querer ouvir palavras positivas, não só querer ouvir palavras de apoio, mas a gente precisa dar. Às vezes a gente só puxa, meu marido não me entende, meu marido não me acolhe, meu marido não fala comigo, meu marido me exclui das conversas, o meu marido não tá nem aí para mim, mas eu tô fazendo a minha parte. Será que eu tô dizendo o que ele quer ouvir? Será que ele também não se sente exatamente igual ao que eu me sinto? Porque eu não falo? Porque eu também não dedico palavras positivas sobre ele, fala para ele, para outras pessoas. Meu marido é maravilhoso, meu marido tem pontos positivos, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não precisa mentir, né? Não precisa bajular, só precisa falar a verdade. Porque todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. E eu tenho certeza que se você escolheu essa pessoa para viver com você, para construir uma família, para construir um lar, com certeza ele tem muitas boas qualidades. Então, recupera essas qualidades. Diz para ele, fala para ele o quanto ele é importante na tua vida, o quanto ele é importante na vida dos teus filhos, o quanto a família que vocês construíram é importante para você, é importante para o teu engrandecimento pessoal, é importante para a tua vida, é importante para a tua motivação diária. Fala, não espera só ouvir, fala também, né? Porque muitas vezes o sentimento da gratidão ele fala mais alto. Quando você fala para mim, eu me sinto à vontade para também dizer o que eu penso de você. Né? Às vezes, a convivência, o desgaste e o entrave é tanto que você fica com vergonha de dizer palavras positivas para o teu cônjuge, que você fica com vergonha de dizer aquilo que você pensa sobre as qualidades dele. Mas não tem isso, gente. A gente precisa falar, a gente quer ouvir, mas a gente também precisa saber externar. Né? A gente precisa saber dizer para também saber ouvir, e é muito bom ouvir, né, gente? Então, assim, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Vou dar uma recapitulada aqui bem rápido. A gente hoje falou sobre os sistemas de conflitos dentro do nosso casamento, como administrar esses conflitos, né, que aparecem diariamente na nossa vida. 69% desses conflitos, eles não podem ser resolvidos porque fazem parte das nossas próprias características pessoais, mas podem ser administrados e podemos sempre procurar nos colocar no lugar do outro para entender quais são as atitudes do outro. Eu passei aqui
para vocês sobre como regular esse sistema de conflitos dentro do casamento. Então, gente, eu espero profundamente que tudo o que eu falei para vocês sirva de apoio para que vocês vivam uma vida conjugal feliz, vivam uma vida conjugal harmoniosa e realizada. Mas tudo que eu te falei aqui, você precisa colocar em prática, porque só me ouvir não adianta. Então, eu já fico feliz o meu sucesso profissional, o meu sucesso pessoal e a minha missão é fazer com que você transforme a sua vida conjugal, com que você viva em harmonia. Então, a partir do momento que eu te falo algo aqui e que você bota em prática dentro da tua casa e que você percebe a mudança no teu relacionamento, percebe a transformação dentro da tua vida, isso não é um sucesso só para ti, isso é um sucesso para mim, porque eu consegui plantar uma sementinha aí dentro do teu coração. Eu consegui fazer com que você perceba a importância da vivência dentro da tua família e da harmonia dentro do teu casamento. Então, gente, muito obrigada. Um beijo muito grande para quem ficou aqui me ouvindo desde o início. Amanhã a gente vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que são os principais sentimentos que levam os casais a terem atitudes conflituosas, né? E então a gente vai passar amanhã sobre todos esses 4 cavalheiros, que também é uma outra pesquisa realizada a esse mesmo estudo dos relacionamentos, mas a gente vai conversar amanhã direitinho. Eu espero todas vocês aqui. A partir das 8 da noite, a gente tem um encontro marcado novamente. Então, não esqueçam, curtam aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Josi Braga Vasconcelos. Manda o aviãozinho aí por maior número de pessoas, curte, compartilha. E eu espero que a minha sementinha seja plantada aí dentro da tua casa, dentro do teu lar e dentro do teu coração. Eu espero que essa nossa corrente de mulheres transformadas e felizes chegue cada dia mais longe e que essas famílias que estão recebendo essa palavra de apoio sejam também transformadas. Eu quero mulheres felizes, mulheres com casamentos harmoniosos, eu quero mulheres decididas a se comprometerem com o seu casamento e com a sua vida conjugal feliz e plena. Um beijo muito grande, Armindinha, um beijo. Francimar, um beijo. Obrigada a todas vocês que me acompanharam. Um beijo muito grande. Fiquem todas com Deus. Administrem os conflitos dentro do relacionamento de vocês. Um beijo muito grande e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.